Olá, amigos e amigas, mais uma vez estamos juntos com a Palavra de Deus. Estudar a Bíblia junto em comunidade, em grupo de vivência. Que bom que você está aqui para nós estudarmos juntos. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso bíblico dentro dos grupos de vivência. É o nosso segundo encontro. Semana passada, ou no encontro passado, nós vimos os discípulos de Emaús ou o casal de Emaús fazendo uma experiência com Jesus ressuscitado. Ainda estamos nesse tempo da Páscoa, tempo pascal, tempo da ressurreição, tempo de fazer experiência com o Cristo ressuscitado que caminha conosco. Nós lemos o capítulo 24 de Lucas, onde Jesus, com os discípulos de Emaús, ou o casal de Emaús que nós falávamos, fizeram uma experiência da palavra. Enquanto Jesus caminhava com eles, o coração ardia porque Jesus explicava as Escrituras. E a palavra diz, Jesus, partindo de Moisés, passou pelos profetas e explicava as Escrituras, tudo o que dizia a respeito dele. Então foi um curso de Bíblia do Antigo Testamento que Jesus fez com os seus discípulos. Hoje nós vamos dar continuidade. Então nós vamos ler na Bíblia o livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 9, onde começa a história do povo da Bíblia. Mas, Padre Geraldino, a história não começa com Adão e Eva? E aqui você está falando que começa com Abraão? Então é isso. O capítulo 12 do livro de Gênesis começa a história de Abraão. E Abraão é o pai da fé do povo judeu. O capítulo 1 até o capítulo 11 do livro de Gênesis, ele entra na história do povo judeu depois de Abraão. Em outro momento vamos poder trabalhar sobre o capítulo 1 a 11 de Gênesis e todo o significado que tem esses capítulos. Mas a história do povo judeu, a história do povo da Bíblia, começa com Abraão e Sara, este casal que são chamados por Deus para fazer a experiência de Deus na vida deles. E Deus fez uma promessa. Então, se você ainda não leu, leia agora, antes de ouvir, inclusive, o restante desse vídeo, o capítulo 12, do versículo 1 a 9. Está aí na descrição também aqui embaixo, você pode acompanhar, leia aqui, ou na sua Bíblia, pode ler, então, o livro de Gênesis. Então vamos compreender melhor o que é que esse texto está dizendo para nós. Como falávamos, é a história, o início da história do povo judeu e a fé do povo de Israel em Abraão. Abraão, o maior homem de fé. A partir desse texto, há uma promessa que Deus faz. Deus escolheu Abraão, se revelou a Abraão e faz 3 promessas. Eu vou te dar terra, eu vou te dar filhos e eu vou te dar a bênção. Quem que não quer? Terra significa prosperidade. Terra significa trabalho, casa, comida, salário. Então, ter prosperidade. Símbolo da terra na cultura, principalmente do povo da Bíblia, e em especial os hebreus. E agora aqui, Abraão, ele não tem terra. Ele já é de idade e mora na casa do pai dele. Ele não tem filho. E ele trabalha junto com o pai, mas ainda para o dono da terra, que é o rei de Ur, cidade dos caldeus. Deus então prometeu terra. Imagina uma promessa de terra, quem que não ia querer naquela situação? Ele é de idade junto com Sara e não tem filhos. Deus prometeu filhos, vou te dar uma grande descendência. Muitos filhos. Claro que todo mundo quer ter uma segurança, uma estabilidade, filhos perto ainda mais, junto. Qualquer pai, qualquer mãe, qualquer família quer seus filhos próximos. Então, é algo muito importante fazer essa experiência e essa promessa. E mais do que tudo, a bênção de Deus. Eu vou te abençoar. Então, Deus prometeu essas 3 grandes graças e Abraão acreditou. Então, sai da tua terra, sai da casa do teu pai de Ur, vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai para Harã. De Harã, depois,
Abraão ainda faz migrações. Então o texto bíblico, começando agora, com a história de Abraão, e agora você vai poder ler depois em casa, estudando toda a história de Abraão, para chegar até Moisés, que o nosso próximo encontro vai ser Moisés. Então, de agora para frente, história de Abraão e Sara, ou Abrão e Sarai, vem a promessa do filho, vem toda a luta de Abraão e Sara para concretizar essa promessa. Abraão vai ter o filho com a escrava Agar, ou Ismael, mas ainda não é o filho da promessa. Depois Sara vai dar à luz a Isaac. Então, a partir de Isaac, também vai ter a história de Esaú e Jacó, e a partir de Jacó, toda a história dos filhos de Jacó com o José do Egito. Então, só para a gente mostrar um pouquinho como que é a história, nós chamamos história dos patriarcas, das matriarcas, da história da fé. Então, bom encontro, boa reunião do grupo de vivência, e agora nós vamos falar algumas curiosidades desse cursinho da Bíblia. Como é que a Bíblia se estrutura, como é que a Bíblia é organizada. Aí então, no seu livro, você tem aí no segundo encontro, na página 13, algumas noções gerais sobre a Bíblia. Primeiramente, já estamos falando o que é a Bíblia. Nós partimos dizendo o quê? Que cada livro tem um nome. Quem escreve um livro dá um nome para o seu livro. É de romance, é a história do romance, é de estudo, é de história. Quer dizer, cada livro tem uma história. A Bíblia também. Então, o nome Bíblia significa livros, mais do que um. Já no começo da história da igreja, quando São João Crisóstomo, no ano 407, vai designar que Bíblia é uma coleção de livros. Então, nós chamamos o livro sagrado nosso, católico cristão, de Bíblia. Então, é uma palavra que designa livros. E para nós, então, é o nosso livro sagrado. A Bíblia, né, ou do grego biblion, que é o plural de livros, por isso. Então, nós temos na Bíblia uma coleção de livros, então não é um livro só. Ao todo, nós temos, então, 73 livros. E a Bíblia é dividida, esses 73 livros são divididos em duas grandes partes. O Antigo Testamento, que nós também podemos falar Primeiro Testamento, e o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento. Então, o Antigo Testamento narra toda a experiência de fé do povo antes de Jesus. O Novo Testamento narra a experiência de fé depois de Jesus, nascimento de Jesus. Então, a Bíblia é dividida em 73 livros, e todos esses livros são divididos em duas grandes partes, chamada Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, Novo Testamento, ou o Segundo Testamento. E cada livro desse também é dividido em grupos menores, em frações aí chamado de capítulos. E os capítulos são divididos em versículos, os números que nós temos. Tudo isso nós vamos estar, então, explicando aqui na página 14 e a página 13. E aí nós temos também as diferenças de Bíblia. Nós podemos dizer, primeiro, duas grandes diferenças. A Bíblia nossa, católica, com a Bíblia evangélica, dos protestantes. E há uma diferença entre esses livros. A diferença simplesmente é 7 livros que a nossa tem a mais do que a deles. Nós temos 73 e eles têm 66 livros como os livros inspirados. E nós temos os 73 livros inspirados. E aí a Bíblia é dividida dentro do contexto da história, dos blocos, né, de livro. Nós temos as divisões, então, de blocos de literatura bíblica. E nós vamos dividir essa literatura bíblica em várias partes. O Antigo Testamento nós podemos dividir na Lei de Moisés, a Torá, e aqui é onde Jesus diz, partindo de Moisés, Jesus explicava a Bíblia. Então, Jesus explicou esses 5 primeiros livros, que o povo judeu chamava livro da lei, ou Torá, Lei de Moisés, ou simplesmente Moisés. Quando Lucas diz, Jesus partindo de Moisés, significa, Jesus está explicando o Pentateuco para os discípulos.
E o Pentateuco é Penta 5, 5 primeiro livro da Bíblia. Então nós temos essa primeira divisão, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de livro do Pentateuco. Depois nós vamos ter 16 livros chamados livros históricos. A partir do Pentateuco vem Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônica, Neemias, Êxodo. Então são os chamados livros históricos, são 16 livros históricos. Depois nós temos 18 livros proféticos, são os profetas escreveram, e os profetas divididos entre profetas maiores e profetas menores. Nós temos, então, 18 livros proféticos. E aí nós temos o livro chamado Livro das Experiências de Fé, da Sapiência, da Sabedoria da Revelação de Deus. Nós temos 7 livros chamados Livro de Sabedoria, ou livros sapienciais. Entre eles estão os Salmos, os Provérbios, Livro da Sabedoria, Eclesiástico, Eclesiastes, tá? Então são os livros, são 7 ao todo, chamados livros de sabedoria. Então esses livros todo compõem o Antigo Testamento. A Igreja Católica, nós temos então os livros do Antigo Testamento, que foram aqueles que foram escritos antes de Jesus. E esses livros, então, eles estão preparando a chegada de Jesus, da revelação definitiva de Deus. Então, essa é a divisão. Depois nós vamos ter o Novo Testamento. O Novo Testamento, então, nos blocos nós chamamos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, são os primeiros livros, então, que narram a experiência que tivemos com Jesus, narrada, então, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, Atos dos Apóstolos. Os evangelhos narram a experiência de fé junto com Jesus. Jesus vivo no meio do povo e ressuscitado. Depois, o Atos dos Apóstolos narra a experiência que os apóstolos, as apóstolas, discípulos e discípulas de Jesus fizeram a partir do Pentecostes. Sobre a inspiração, a força do Espírito Santo, a igreja, então, ela vai se formar e está narrado no livro do Atos dos Apóstolos. Aí nós vamos ter 14 cartas apostólicas de Paulo ou semelhante, no caso a carta aos Hebreus. Então algumas cartas são verídicas, Paulo que escreveu, outras dessas cartas são cartas dos discípulos de Paulo, e nós temos a carta aos Hebreus, que é uma grande homilia. Não é Paulo que escreveu, mas é uma grande homilia que temos sobre quem é Jesus a partir do plano de salvação de Deus. O sumo e eterno sacerdote é Jesus. Aí nós temos 7 cartas chamadas cartas católicas ou cartas universais, que são 3 de João, 2 de Pedro, carta de Tiago e carta de Judas. E no final nós temos o livro do Apocalipse, então, que encerra então os escritos do Novo Testamento. Então essa é a divisão que nós temos. E aí você também tem na página 16 aí o nome de todos os livros e como que nós vamos abreviar. Como é que abrevia cada livro desse? E aí vem Pentateuco, os históricos, sapienciais e os proféticos, como também o Novo Testamento e as cartas e o Apocalipse. Na página 16 aí essa formação que estão. Aí então nós temos a divisão dos capítulos e versículos. A Bíblia, quando ela foi escrita, a língua que ela foi escrita, e aí nós tivemos 3 línguas, nós tivemos o hebraico, o aramaico e o grego. Quando tinha hebraico, aramaico, grego, não tinha divisão de capítulo e versículo. Os autores sagrados, quando escreveram as experiências de fé que tiveram, eles não foram numerando, porque era contar a experiência de fé. E aqui é muito interessante entendermos, então, o que é a Bíblia escrita. A Bíblia escrita em forma de livro, então ela é a narrativa ou a literatura, a escrita da experiência de fé que o povo teve. O povo fez experiência com Deus e essa experiência, antes de ser palavra escrita no livro, ela foi palavras contadas, histórias contadas, experiência de fé narrada, celebrada. Para contar a experiência de fé e ficar na memória, então ela tem que ser celebrada, cultuada. Então as famílias, quando a religião vai se estruturando a partir da fé de Abraão, nós vimos lá então no texto, você leu, vai ler, Abraão faz um altar para oferecer um culto a Deus.
Então, ao fazer culto a Deus, o povo se reúne e conta a história da fé. Por que nós estamos cultuando Deus? Por muito tempo, nossas famílias, e ainda hoje muitas famílias, são devotas dos nossos santos e santas na igreja. E prestam homenagem a esses santos e santas com as suas devoções. Festas, terços, romarias, procissões, caminhada e devoção. Porque fizeram experiência de fé na intenção, na intercessão desse santo, dessa santa, e aí todo dia desse santo e santa, as famílias se reúnem para fazer uma homenagem, no mínimo rezar um terço, ir na missa, oferecer uma missa, coisas assim. Mas porque houve uma experiência de fé muito grande a partir dessa devoção. O povo da Bíblia é a mesma coisa. Então, a partir da experiência de fé, eles vão escrever o texto. Muito tempo depois da experiência contada, vivida, para não se perder, então contamos essa experiência. E muito mais elaborada a partir daquilo que foi a realidade vivida. Mas é realidade teológica agora. Então, para falar da realidade de Deus na teologia, há uma exaltação, né, dessa experiência de fé. Por isso que muitas coisas é muito grande, extensa na Bíblia, como, por exemplo, idade de pessoas que viveram quase 1000 anos. Para viver jovem, diz mesmo o Salmo, ele vai morrer jovem que morrer com 100 anos. Quer dizer, é uma forma de falar isso, que vai ter uma vida longa em Deus. Então, o primeiro momento não tinha divisão de capítulo de versículos. Somente depois, aí na página 17 do nosso livrinho, diz que no ano de 1214, o cardeal Estevão Langton, que era um professor de Bíblia, fazendo a experiência, então, ele vai dividir a Bíblia em capítulos. Todos os livros vai dividir em parte para ele estudar e chamou isso de capítulos. Então, cada livro tem uma quantidade de capítulos da maneira que foi dividida. E somente depois, em 1528, um dominicano, ele vai dividir os capítulos em versículos. Então, olha só, 1500 anos depois na história que vai ser dividido capítulos e versículos. Então, era texto corrido, não era formado de livro, era bloco de texto, de pergaminho, de papiro, de rolos, tudo que era guardado, colecionado. Depois, sim, quando a imprensa, né, estabelece o papel, a folha, a imprensa, então, a máquina de escrever, então, aí sim, aí temos como agora produzir o livro, e aí, então, se tornou o livro encadernado, formado da maneira que nós temos hoje. E aí, para ajudar você, nós temos aí na página 17 também o Exercitando a Palavra, que é exercícios, né? Exercícios bíblicos que você pode fazer. Nós já tivemos isso no encontro passado, nós vamos falar um pouquinho agora, né, disso aqui. Então, no primeiro livro, nós tivemos aí várias perguntas que na minha fala aqui já foi respondida muito deles. Depois você pode estar corrigindo aí, né? A Sagrada Escritura se divide em duas grandes partes, chamada Primeiro e Novo Testamento, ou Antigo, né, e Novo Testamento, Primeiro e Segundo. Cada bloco é dividido em livros, né? A Sagrada Escritura tem um total de 73 livros, os livros do Antigo Testamento são 46, do Novo Testamento 27, os livros da Bíblia são divididos em capítulos e versículos, cada capítulo subdividido em versículo. Citar 5 primeiros livros da Bíblia, daí nós temos 46, então você pode aí citar 5 dele, ou 5 profetas da Bíblia, temos 18, pode escolher 5 profetas. As parábolas de Jesus, você com certeza conhece várias, citar 3 parábolas. Citar o nome dos evangelistas, já falei também dos 4 evangelistas. E citar 5 cartas de Paulo. Então, um pouco isso na página que eu falei aqui, 14, nós temos, né, ou na página 16, temos aí a lista de todos os livros. Isso você vai matar de letra com certeza. Para o próximo encontro, nós vamos ler a história de Moisés, porque Jesus partiu de Moisés. Para falar de Moisés, nós precisamos falar de Abraão. Por isso começamos aqui na história de fé de Abraão. Aí você deveria ler o restante do livro de Gênesis para entender toda a história aí dos patriarcas. Na fé de Moisés começa então toda a promessa da aliança. A aliança começou aqui com Abraão e Deus. Deus faz uma aliança com Abraão. Essa aliança depois renovada com Moisés, que nós vamos ver no próximo encontro. Mas até lá você vai ler então e responder as perguntas que está na página 17. Nós temos aí o capítulo de 1 a 3 do livro de Êxodo. Aí são simplesmente algumas perguntas desses 3 capítulos para você exercitar, ler o capítulo e poder responder. No próximo encontro também vamos trabalhar.
E aí no próximo encontro nós vamos ver a experiência que Moisés faz com Deus no Monte Sinai. Capítulo 3 de Êxodo, versículo de 1 a 15. Espero que você esteja gostando. Para dizer para nós que você está gostando, você tem que dar um like, né? Dar um clique aí onde tem esse positivo aí no YouTube. Se você ainda não está inscrito no canal da Diocese, você clica em se inscrever no canal da Diocese, é muito importante para nós, temos mais de 2.500 pessoas inscritas, então você também pode colaborar. Você assistindo esse vídeo, aparece para nós visualização, muita gente visualiza, mas é importante que se inscreva e que dê um clique aí para a gente saber que tem mais gente que está gostando do vídeo. E perguntas você pode fazer tanto pelo WhatsApp, nesse telefone que está na tela, ou mesmo no comentário aí no canal do YouTube. Você pode fazer perguntas, nós vamos deixar a descrição do texto aí e algumas organizações maiores sobre esses exercícios, algumas coisas vamos poder estar conversando sobre isso. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe, bons estudos, compartilhe esse vídeo, comente com as pessoas, convide outras pessoas para fazer também o cursinho de Bíblia com você e participar do grupo de vivência. Até o próximo encontro.